A empresa, quando paga ou sonega imposto, ela já nos cobrou esse imposto. Então, por que nós não podemos discutir essa questão? Se, afinal, para a maioria das pessoas, o único rendimento que ele vai ter quando aposentar é o seu provento de aposentadoria, por que ele não tem que dizer se ele quer manter um padrão melhor ou não? Porque se de qualquer maneira quem vai pagar a conta é ele. Eu acho que essa discussão nós temos que fazer. E não deixar apenas a grande imprensa fazer. Cabe nós. Porque toda vez que ataca o regime geral, ataca a nós. E o que vale para eles, vale para nós. Inclusive, essa excrescência chamada PEC 270. Companheiros, o cidadão, quando aposenta, por invalidez, receber aposentadoria proporcional, isso é um crime. No regime geral, se o cara entrar hoje, carteira assinada, ficar inválido hoje, ele aposenta integralmente, como se estivesse tudo bem. Eu sei. Ou seja, isso é um crime. E essa é uma luta que nós temos grande possibilidade de ganhar, se nós focarmos nela. Porque o governo acaba admitindo que isso aqui é uma afronta a qualquer direito. E atinge poucas pessoas. O que eles alegam que existe distorção. Por causa da pulga vai se matar o cachorro? Não pode ser assim. E não podemos aceitar isso impunemente. Outra excrescência é a tal da PEC 55, que significa 1,5 bilhão de arrecadação para o governo. Que não significa nada no orçamento geral da União. Tanto é possível que foi aquela votação lá na comissão, que ela praticamente se extingue. Então nós temos que brigar e fazer essa boa luta, como nós temos que fazer. Mas a questão do subsídio, companheiros, a nossa categoria achou interessante. Principalmente que nós vivíamos sufocados, apesar de sempre cumprirmos a meta, de ter meta de tributação. E no ano passado, se nós não tivéssemos subsídios, provavelmente a gente teria tido problema. O governo desonerando, a imprensa torcendo para o país entrar em recessão, a arrecadação caindo, e as nossas metas teriam ido para onde? Então, nós defendemos o subsídio. E não aceitamos o SIDEC. Reclamações houveram dos aposentados, mas acontece que houve muito mais aplauso dos aposentados, que recebiam 30% das gratificações e passaram a receber 100%. Então, em linhas gerais, a cheadeira foi pequena. Muito pequena. E muitos companheiros nossos aposentados disseram o seguinte: eu não vou ganhar nada agora, mas acho uma boa ser desse jeito. Tem que ser, porque se a categoria toda ganhar, quem vai ganhar somos todos nós. E além do mais, como o companheiro Sérgio disse também, era no máximo 5%. E desses 5%, 80% desses 5% ficaram sossegados, não criaram casa. E hoje, praticamente não existe nenhuma discussão que o subsídio pode estar prejudicado a alguém. Continuamos as nossas brigas judiciais, continuamos as nossas lutas judiciais, continuamos querendo receber alguns adicionais. E aí, já não é adicional, não pode nem chamar de adicional, tem que inventar um outro nome. Auxílio isso, auxílio aquilo. Mas precisamos discutir. Mas nós estamos dispostos a fazer essa discussão. Queremos que o governo tenha coragem e discuta. Porque, na realidade, o governo sabe muito bem enrolar. Esse governo negociou mais, mas ele também sabe enrolar mais. Tem uma turma muito bem preparada. Todos eles vieram do movimento sindical, todos eles vieram de discussão. Muitos deles estavam do lado da mesa em 2005 e mudaram de lado. Mas tudo bem, faz parte do jogo. E é melhor negociar com eles também. Nós avançamos muito mais nesse governo do que nos outros governos. E eu acho que nós temos que saber o que fazer. Mas isso não quer dizer que o sindicato não tem que parar de lutar. E, inclusive, pedimos aos nossos companheiros que também entrem nas nossas lutas junto com a Receita Federal. Porque, muitas vezes, espera a Receita Federal e ela vai sozinha. E o nosso problema, voltando à nossa questão do nosso analista, em 2008, quando nós entramos em greve, eles se colocaram à disposição para fazer o nosso trabalho. Estavam negociando conosco.
Se tivesse entrado em greve conosco, a solução teria sido mais rápida e teria havido uma união entre as duas categorias. Depois dessa traição, e eu chamo de traição, num período de greve, se propor a fazer o trabalho que o outro que está em greve lutando pela... Aí não tem jeito, companheiros. Aí o racha agora, eu acho que vai demorar muitos anos para a gente conseguir andar juntos novamente. Traição não dá. Divergência dá. Eles não precisavam entrar em greve, mas eles não podiam querer furar a nossa greve, como fizeram em seus boletins, dizendo, analista aprende contrabando, aprende droga. Espera aí, companheiros, atacarem companheiros na hora da luta, estavam negociando conosco, e grande parte dos ganhos que tiveram foi porque nós estávamos na luta. E aí é complicado. Por isso nós temos que negociar mais, temos que fazer juntos. Mas quando a gente entrar em greve, e se a coisa estiver brava, nós vamos entrar, não deixe de entrar sozinhos, poxa. A turma da carreira típica de Estado, a turma que vai receber por subsídio, estão no mesmo barco. E é complicado, porque na prática eu fico, a receita vai, depois a gente vai junto. Não dá. E nós temos que ir juntos, eu acho que temos que ir juntos, sim. Nós estamos preparados para ir juntos, e queremos ir juntos. Defendemos, respeitamos todos os companheiros, sabemos a tipicidade de cada um. Não reclamamos quando colocaram que vai ser 95% do nosso salário. Eu falei, agora tá bom. Basta nós fazermos greve, que todos eles vão juntos. Então vamos fazer a greve junto, que todos vão ganhar juntos. Vamos articular juntos. Vamos construir juntos. Isso é o caso que nós vivemos. Fizemos a greve junto com o SINAIT. Não temos nada contra o SINAIT, mas nós entramos em greve. E eles não entraram de greve. Falaram que entraram, mas não entraram. Nós tivemos o ponto cortado, que só preocuparam em cortar o nosso ponto. E eles não tiveram o ponto cortado. E na hora da negociação, se negaram a assinar um acordo na negociação. São coisas que nós temos que aprender a solidariedade entre as categorias. Não dá para ver só o que eu vou ganhar com aquela. Nós temos que ganhar e perder juntos. Porque senão não adianta. Sem solidariedade não há. O sindicato é a solidariedade entre os trabalhadores. Uma central sindical seria a solidariedade entre os sindicatos, entre as categorias. Quando uma categoria grande, uma categoria ajuda a outra. Mas não é como funciona no Brasil as centrais sindicais. Não é como funciona nem nós, servidores públicos. Central sindical é quando uma determinada categoria faz greve, a outra faz greve de solidariedade. Vamos atrapalhar mais a situação. Vamos fazer um fundo de greve junto para ajudar os companheiros que estão lá de greve. É isso que vai fazer. Senão não adianta, vamos atirar juntos. E como a gente fala, vamos esperar que a gente vá, sozinho. E o ônus vai ser sempre nosso. Sempre vão nos atacar. E o governo cortou o nosso ponto durante a greve, para achar que nós pararíamos. A categoria não parou. Aí voltando, dos 8 juízes que voltaram à nossa greve, todos eles disseram que não poderia haver anotações funcionais. Todos eles. Até hoje, existem anotações funcionais nos dias de greve. Por quê? O STJ, a Justiça no Brasil, que vocês trabalham nela, ela é muito engraçada. Quando é contra os pobres, contra o trabalhador, contra o servidor, ela é muito ágil. Quando é o contrário, você fica abismado. Quando eu estava vindo para cá, eu estava até pensando. Ontem fez 10 anos que aquele ex-editor do Jornal do Estado de São Paulo, o Estadão, matou uma moça de 32 anos. E tem 10 anos que ele continua livre. O Nardoni, que também é culpado como ele, já saiu de casa preso. E qual que é a desculpa? É porque ainda existe uma chance de cair no STF. O Nardoni também tem chance de cair no STF. Espera aí. Então, o que aconteceu? O STJ, ele só publicou a decisão até agora no site dele. No Diário Oficial não foi publicado. Então, essa decisão não existe. Quer dizer, todos já votaram, todos já disseram o que quiseram fazer. E o que é que o governo diz? Não foi publicado nada. Mesmo tendo um acordo nosso dizendo que não existe funcional. E que quando a gente precisa, ele existe. Por exemplo, nós tivemos um concurso de remoção, e aí a Receita queria
usaram os efeitos funcionais, o sindicato se mobilizou, e aí o Duvanier, a Secretaria de Recursos Humanos, disse que não caberia a questão das anotações funcionais em relação à greve. Porque um dia de diferença de serviço prestado muda todo mundo. O cara entrou no mesmo dia. Quer dizer, do jeito que estava, beneficiava quem não fez greve. E como uma categoria aguerrida que fez greve, vai aceitar que uma greve prejudica quem fez e dê bônus para quem não fez. Aí isso é brincar conosco. E a Receita sabia que estava brincando. E o Ministério do Planejamento sabia que estava brincando. Tanto que não houve essa questão. E o cara que fez greve ou não fez greve foi tratado da mesma maneira. Mas os 8 ministros votaram que não poderia haver nenhuma anotação funcional. 3 disseram, inclusive o relator, Napoleão, que deu a liminar e caçou a liminar mais rápida do mundo. Você imagina a pressão que ele deve ter sofrido. Imagina a pressão que ele sofreu nessas 24 horas para ele aceitar mudar a posição dele. Você imagina o que aconteceu. E isso é o presidente. E nós estávamos a 30 dias de greve, ficamos mais 30. Os outros 5 disseram que não poderia haver anotação funcional, que poderia haver o corte de ponto, mas poderia haver a compensação. O governo não quer negociar a compensação, porque diz que não foi publicado. Mas também nós já dissemos que já foi compensado. Por quê? Porque nós cumprimos as metas de 2008. Se as metas de 2008 foram cumpridas, quem vai dizer que nós já não fizemos a nossa produtividade? Não tem nenhuma carga retida. Todas as metas nós cumprimos. Não ficou nada para trás, pelo contrário, nós batemos novamente outro recorde, como batemos mês passado. Porque a coisa é interessante, quando a gente faz uma greve, nós especificamente da Receita Federal, imediatamente só dá repercussão nas aduanas. Mas 2, 3, 4 meses depois, dá repercussão na arrecadação. E o governo deu esse azar. Inclusive nos colocaram como culpado em parte no início da crise de 2008, quando a arrecadação caiu. Porque houve a redução da atividade econômica, culminando com o período que a greve começa a dar os resultados dela. Os autos que não foram lavrados, o cidadão que para de pagar o parcelamento, que para de pagar porque o imposto, a dívida mais barata acaba sendo o pagamento do imposto. Juro mais barato que a Selic não existe no mercado. Então essa questão existiu. Então para nós o subsídio foi uma boa questão. Nós achamos, e nós vamos continuar brigando, sim, para manter a paridade para sempre. Nós só somos contra, totalmente contra, a Previdência Complementar do servidor público, criada pelo governo Lula, que nós derrubamos, inclusive com o apoio dos deputados do PT, contra o FHC, queria e não conseguia colocar. Nós vamos lutar contra a regulamentação dela. E nós entendemos, como está na Constituição, inclusive, que enquanto não for criado a Previdência Complementar, todos que entraram, mesmo depois de 2003, têm direito à aposentadoria integral, como é previsto hoje. Não entraria, se ele aposentar dentro da emenda complementar 41 e da 47, e da 20, não tem nenhum problema. Essa é a nossa luta. Por quê? Inclusive pelo governo está fazendo. Porque a Previdência Complementar, ela é facultativa. Então o governo só poderia descontar até o limite máximo do salário de contribuição do regime geral. Ele desconta 11% sobre tudo, então ele já está na prática. Mas é o que está na Constituição. Nós é que às vezes achávamos que não, mas tivemos uma ampla discussão no nosso sindicato, nós chegamos à conclusão que enquanto não for criada a Previdência Complementar, todos nós estamos no regime próprio de Previdência. Então é isso. Nós estamos lutando para aperfeiçoar o subsídio. O subsídio foi uma ampla discussão entre nós e nós também tínhamos até uma reflexão simples. Se as carreiras mais organizadas, as que mais defendem os privilégios, como os juízes,